Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. Como estão vocês? Como passaram do último vídeo até agora? Vamos embora para mais um vídeo de preview, agora da semana 6 aqui no FA na Veia, Futebol Americano na Veia. Mas antes da gente começar o vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, deixe seu like, comente aqui, assista o vídeo, veja minhas previsões, concordando ou não, deixe seu comentário, deixe seu preview aqui para ver o que você acha, o que você pensa, quem vai ganhar, quem vai perder, vai ter empate, não vai ter? Mais um preview que eu não coloco empate, apesar de talvez ter algum duelo aí que possa trazer empates. Mas, vamos lá, se você já fez tudo isso, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Começando nossa previsão para a semana 6, semana passada eu fiz o meu preview da semana 5 e foi ruim pra caramba. Eu acertei apenas 6 dos 14 jogos. Menos de 50% de acerto. Ruimzinho. Tava contando com os Packers no Monday Night Football, mas não deu muito certo. Eles perderam, então não fiquei 50-50. Fiquei abaixo aí dos 50% nos acertos. Mas isso é NFL, isso que é legal. Às vezes sim, às vezes não. Eu não apostei e não perdi dinheiro, então pelo menos eu conto com menos uma derrota por não ter perdido dinheiro. Mas, mesmo assim, vamos para esse preview. Vamos para a semana 6, começando com Broncos e Chiefs. Um jogo divisional, importante para ambos os lados. Por que importante para ambos os lados? Chiefs 4-1, quer manter a invencibilidade contra os Broncos. O Mahomes nunca perdeu para os Broncos, são 11 jogos a 0 contra o time de Denver. E os Broncos, nesse vai e vem, nessa montanha russa de boas e péssimas apresentações e atuações do seu time como um todo e do seu quarterback Russell Wilson, tem aí a chance lá em Kansas City de ficar 2-4. O problema é que o jogo é em Kansas City, Arrowhead Stadium não é um estádio fácil de se jogar, e como a gente sabe, Patrick Mahomes, mesmo num ano, início de ano, mais ou menos para os padrões que a gente conhece e está acostumado a ver de Mahomes, ele ainda é o Patrick Mahomes. Ainda temos Travis Kelce, bem, acho que teremos Travis Kelce, e o jogo corrido de Isaiah Pacheco está entrando muito bem. Então, por conta do jogo ser em Kansas City, por conta dessa rivalidade, se é que a gente pode chamar de rivalidade nos últimos anos, ser tão acirrada para o lado dos Chiefs, eu vou colocar aí 27-13 para os Chiefs, em mais um jogo que o time não passa dos 30 pontos e que os Broncos não passam dos 15. O jogo entre Ravens e Titans é mais um jogo em que ambos os times vêm de derrotas. Na semana 5, Steelers em cima dos Ravens e Colts em cima dos Titans. E ambos viajam para Londres para fazer esse duelo. Sim, é o terceiro jogo seguido em Londres. E é o último na Inglaterra nessa temporada. Tem o cansaço da viagem, óbvio, a gente sabe disso. Só que dessa vez não vai ter um time que já estava lá descansando, como foi o caso dos Jaguars contra os Bills. Dessa vez os dois vão viajar, então os dois vão ter o mesmo tempo de treino, o mesmo tempo de viagem, se nada de errado acontecer com as escalas, coisa e tal, e mesmo tempo de descanso e recuperação. Ou seja, é um jogo que promete talvez não ser aquele jogo, grande jogo, grandes movimentações, mas pelo menos vai ser um jogo igual de ambos os lados. O problema é que a lista de lesionados do Ravens é gigantesca. A cidade de Baltimore tem um azar gigantesco. Eu nunca achei que alguém fosse superar os 49ers ou Lesioniners de 2020 e 2021 em relação ao número de contundidos. E o Baltimore tem feito isso nas duas últimas temporadas. Em relação à mesma situação, os Titans não têm o mesmo problema. A lista de lesionados é bem menor e provavelmente o retorno de muitos deles aconteça nesse jogo da semana 6. Existe a possibilidade de alguns da Injury Reserve dos Ravens voltarem para o jogo? Sim, existe. Mas aí temos que esperar as notícias da lista de contundidos que sai geralmente na quinta ou na sexta-feira no site dos times. Por conta do jogo ser em Londres e talvez não ser tão competitivo em alto nível, eu coloco aí um placar de 20-12 para os Corvos, para os Ravens. Mas para isso o Lamar Jackson tem que se colocar, tem que colocar a cabeça no lugar, tem que parar de lançar turnovers, voltar a correr bem com a bola, que ele não está correndo mal,
mas ele tem que voltar a correr melhor com a bola. E vamos lá também, os seus recebedores têm que parar de droparem os passes. Né? Rashad Bateman dropou passe na endzone, dropou passe fora da endzone, né? No campo como um todo. Esses caras têm que ajudar também o Lamar Jackson. Então, se esses erros forem corrigidos, se o jogo terrestre encaixar, eu vejo aí essa grande possibilidade, uma vitória de 20-12, que é um placar baixo, até por conta da viagem, ainda assim favorável ao time de Baltimore. E a chance dos Titans vencerem é justamente um possível deslize do quarterback dos Ravens e o jogo terrestre não entrar. Se o quarterback não conseguir fazer um bom jogo, seja ele aéreo ou corrido, se os wide receivers droparem muitas bolas, a chance dos Titans vencerem é grande, mas ainda assim coloco a vitória de 20-12 para os Ravens. Commanders e Falcons é outro jogo que pode ser até bom de se assistir. É um dos jogos das 2 da tarde, provavelmente vai ser passado apenas no Star Plus. E é um jogo que pode surpreender, porque Desmond Ridder joga muito bem em casa. Se o ataque dos Falcons encaixar que nem encaixou contra os Texans, existe uma grande possibilidade de vitória. Eu coloquei um placar de 24-17 para os Falcons. Imaginando aí uma boa atuação do Ridder, boa aparição de novo do Drake London e do Kyle Pitts. E se tudo der certo, contar aí com boas corridas do Patterson e principalmente do Bijan Robinson. O Sam Howell também tem possibilidade de conduzir o ataque dos Commanders com uma boa qualidade. A questão é, o jogo é fora de casa. E a defesa dos Falcons é muito boa, tem jogado muito bem. Eles vão ter que conseguir furar a defesa dos Falcons, um jogo terrestre, inclusive, que não foi bem no jogo passado. E o Sam Howell tem que tomar cuidado com a bola, né? Não lançar turnovers. O time tem que evitar fumbles, coisa e tal. Então, existe a possibilidade de vitória? Sim. O jogo pode ser nivelado por baixo? Pode, mas eu imagino que esse jogo, assim como foi nas 2 últimas semanas, com os dois times, possa ser muito bom. Então, Falcons aí vencendo por 24-17 é a minha opinião. Já o jogo entre Vikings e Bears, eu vejo aí, eu consigo imaginar a possibilidade do Justin Fields manter o padrão que ele veio mantendo nas 2 últimas semanas e conduzir o time a uma vitória apertada por 24-23 contra o time de Minnesota. Por que 24-23? Eu tô colocando aí a possibilidade do Justin Jefferson estar em campo. Existe a possibilidade dele não estar? Existe, ele saiu com uma contusão. Mas ainda também não temos resultados da gravidade ou não dessa contusão. E se ele é questionável, ou se ele é dúvida, ou se ele vai estar fora do jogo. Mas, como o jogo é em Chicago, como eles têm Cairo Santos, puxa saco um pouquinho aqui dos brasileiros também, né? Tem que valorizar. Como o Justin Fields tem jogado bem, inclusive no jogo aéreo, se eles conseguirem encaixar um bom jogo terrestre com Montgomery e Fields em campo, a chance de vitória é grande. A vitória, inclusive, pode ser com um placar até mais elástico, com uma diferença maior. Mas eu acredito que Kirk Cousins, mesmo ficando aí 1-5 na temporada, segundo a minha previsão, vai ainda chegar próximo da possível vitória contra os Bears. Mas coloco aí 24-23 para os Bears, muito por conta do que eu vi nas 2 últimas semanas, principalmente de Justin Fields. Seahawks contra Bengals, jogo em Cincinnati. Joe Burrow voltando às origens, voltando àquela qualidade do ano passado e retrasado. Vai continuar assim? A gente espera que sim. Seahawks voltando de bye week, voltando da semana de descanso, o que pode ser um dificultador para o time de Cincinnati. Mesmo assim, ainda coloco vitória para os Bengals de 31-24, contando com os bons números que podem ser alcançados por conta da dupla Burrow-Chase. Se Tyler Boyd e T. Higgins entrarem no jogo e jogarem como o melhor trio de recebedores e aí o melhor quarteto de ataque da NFL, como era previsto ou falado durante a pré-temporada, vejo até uma vitória até mais fácil para os Bengals. A questão é, a defesa ainda é duvidosa. Então, por conta da defesa dos Bengals não estar no seu melhor e por conta do Seahawks ter voltado de bye week, eu coloco essa vitória apertada, só 7 pontos de diferença, uma única posse,
justamente por conta dessa situação. 49ers e Browns. O torcedor do 49ers está sossegado, está feliz, está tranquilo, o time está jogando muito bem, o fino da bola, tanto no ataque quanto na defesa. A galera sabe, eu sou torcedor do 49ers e isso é empolgante, né? Isso anima a gente fica feliz. Só que do outro lado nós vamos ter um Cleveland Browns voltando de bye week, com certeza não, mas muito provavelmente, quase com certeza absoluta, o Deshaun Watson volta. Só que, querendo ou não, é aquela história, muitos times voltam da bye week, mas por conta desse esfriamento que a semana de descanso traz, nem todo time volta jogando bem o primeiro jogo pós-bye week. 49ers tem para comprovar, nos últimos anos, geralmente o jogo pós-bye week é uma lástima. Acho que ano passado foi um dos poucos anos, nos últimos 5, 6 anos, que eles venceram o jogo pós-bye week. Então, nós temos aí mais um jogo difícil para a defesa dos 49ers, porque o ataque do Browns tem sido muito bom. Deshaun Watson ameaça tanto pelo ar quanto pela terra. O jogo terrestre de Cleveland está sendo razoavelmente bom. Pode ser que melhore, mas também vimos o quanto a defesa dos 49ers é capaz de segurar o jogo, tanto o jogo terrestre quanto o jogo aéreo. A possibilidade de melhor vitória para os Browns é explorar a secundária, principalmente o lado do Lenoir, mas aí a gente sabe que pode dar ruim também, porque o Lenoir ele reveza momentos bons e momentos ruins. O último jogo foi excelente. O penúltimo já não foi tão bom. Só que o 49ers também vai ter agora que enfrentar uma defesa muito boa. A linha defensiva do Browns é muito forte. Myles Garrett está aí concorrendo aí para melhor jogador defensivo do ano. Vamos ver o que vai acontecer. Ele estando em campo é uma preocupação maior. Se a OL dos 49ers responder a DL dos Browns como respondeu a DL dos Cowboys, chance de vitória grande. Apesar disso, eu coloquei aí um placar favorável ao time de Santa Clara por 28-21. Outro jogo apertado por uma posse de bola, muito por conta do que eu falei, da situação do bom ataque dos Browns, que vem respondendo bem às dificuldades em relação ao que teve nos últimos anos, evoluiu bastante. A defesa dos Browns que é boa, mas eu coloco a vitória aí porque eu enxergo o ataque, capitaneado por Brock Purdy, mais capaz de fazer um placar favorável. Então 28-21 para os 49ers não é nenhum absurdo, e aí ficaríamos 6-0 no campeonato e 6-0 também na conferência, o que é uma vantagem. Panthers e Dolphins, com mais uma surra dos Dolphins em cima de um time fraco. O jogo é em Miami, favorável para os Dolphins. 45-10 não é nenhum absurdo para o time de Miami, já que provavelmente não vai ter quase nenhuma chance para Bryce Young e companhia no ataque, muito menos para a defesa dos Panthers, que é fraca, para Tyreek Hill, Jalen Waddle, Raheem Mostert, Devon Achane. Vai ser difícil, e até mesmo o Chase Claypool, caso ele já esteja liberado, talvez receba alguma chance ali no período do garbage time de fazer alguma coisa e mostrar algo que ele não vem mostrando nos últimos 2, 3, 4 anos de liga. Então quem sabe a chance do renascimento do Chase Claypool nas mãos do McDaniels. Colts e Jaguars. Aí uma disputa pela liderança da AFC Sul. Jogando em casa e com 2 vitórias seguidas nas últimas 2 semanas, eu vejo uma pequena vantagem dos Jaguars, que lógico, volta de viagem de Londres, uma viagem cansativa, vai ser um pouco mais cansativo para os Jaguars do que para os Colts que já estavam nos Estados Unidos. Mesmo assim, eu coloquei uma vitória apertada no placar para os Jags de 21-19, um field goal de diferença, mesmo com Gardner Minshew jogando bem, a não ser que Trevor Lawrence espalhe a farofa, né? Trevor Lawrence tem ali revezado entre bons e péssimos momentos. Nos últimos 2 jogos, mais bons momentos do que péssimo, que é vantagem para o time de Jacksonville. Mas vamos aguardar. Eu imagino um bom jogo para o time do Lawrence.
E essa vitória de 21-19 não é nenhum absurdo, é um placar apertado porque os Colts vêm jogando bem, Zach Moss jogou muito bem no jogo passado, Jonathan Taylor está de volta, o ataque aéreo está funcionando até que bem, não estranharia, não me decepcionaria se os Colts vencessem, mas pelo fato do jogo ser em Jacksonville, eu imagino uma vitória para o time da casa. Saints e Texans. Os Saints amassaram os Patriots, 34-0, não é para qualquer um, é para poucos. Agora vão enfrentar um time que, mesmo não sendo o melhor ou um dos melhores, pelo menos tem uma defesa que está dando muito trabalho para os seus adversários e um ataque que está surpreendendo positivamente com seu quarterback novato CJ Stroud, que até hoje não lançou nenhuma interceptação. Inclusive, ele é o QB novato com mais passes seguidos sem ser interceptado, quebrando o recorde da NFL que era do Dak Prescott. Agora são ao todos aí 186 por enquanto. Se tudo ocorrer na maior tranquilidade, com vitória ou derrota para dos Texans e não houver interceptações, esse recorde vai ser ampliado ainda mais pelo Stroud. Eu consigo enxergar aí uma vitória apertada com poucos pontos de 20-14 para os Texans, muito porque eu ainda não confio na defesa dos Saints e o jogo é em Houston. A torcida de Houston, mesmo estando aí com mais derrotas do que vitórias, está empolvorosa, está animada, está vendo o time jogar bem, a defesa jogar bem, mesmo durante as derrotas. Então, uma vitória por 20-14 não é nenhum absurdo em se tratando de Houston Texans. Patriots e Raiders. Da mesma forma que eu falei de Broncos e Bears, espero que eu esteja errado, mas nesse caso é muito mais difícil eu estar errado. O jogo vai ser duro entre as duas franquias. Duro de assistir. Bill Belichick vai enfrentar seu ex-assecla, seu ex-parça, Josh McDaniels. E eu imagino aí um grande caos de chamadas horríveis, tanto para ataque quanto para defesa. Bill Belichick está devendo muito pelo que ele já fez na história da franquia e da NFL como um todo. Ele está devendo muito. Josh McDaniels deve muito, mas porque todo o trabalho dele como head coach foi péssimo. Péssimo em Denver e agora em Las Vegas. Então eu vou colocar aí de boa vontade 15-9 para os Raiders, porque eu imagino que ainda o ataque capitaneado por Jimmy Garoppolo seja capaz de vencer essa fraca defesa dos Patriots, mesmo que J.C. Jackson volte para a defesa, para a secundária do time de New England. Cardinals e Rams, um duelo divisional que promete aí ser um bom jogo. É um duelo divisional que promete ser muito bom entre os dois últimos colocados da NFC West, mas que nem por isso diz que são ruins, muito pelo contrário. Los Angeles Rams está surpreendendo positivamente e até os Cardinals, que estão 1-4, estão surpreendendo positivamente. Ambos os times têm dado muito trabalho para seus adversários, tanto defensiva como ofensivamente, só que como o jogo é em Los Angeles, eu coloco aí um placar de 24-14 para os Rams, até porque Matthew Stafford, Cooper Kupp, Puka Nacua, Tutu Atwell e Kyron Williams têm a chance muito maior de fazer um placar mais vistoso do que o ataque capitaneado por enquanto por Joshua Dobbs. Nem sabemos se e quando Kyler Murray voltará. Eagles e Jets. Os Jets podem surpreender como fizeram contra os Broncos lá em Denver? Podem. O porém é que a defesa contra o jogo corrido de Broncos é uma mãe, o que facilitou a vida para Breece Hall, que fez a festa, fez a forra contra a defesa de Denver jogando lá na altitude. O problema é Zach Wilson, que jogou mal contra os Broncos? Não, mas não foi aquele jogo bom que ele fez contra os Chiefs. Ou seja, ele está naquela montanha russa, mais para baixo do que para cima, e por conta disso eu coloco aí uma vitória de 35-15 para os Eagles, porque eu creio que a defesa não vai ser capaz de parar nem jogo corrido nem jogo aéreo dos Eagles, e o ataque dos Jets não vai ser capaz de furar a defesa do time de Filadélfia. Até porque
como o tio Bill Belichick fez no jogo contra os Jets, para o jogo corrido, porque vai ter que contar com o braço do Zach Wilson. E a gente sabe que o braço do Zach Wilson não é confiável, não em força, mas em precisão e capacidade de leitura pré e pós-snap. Então, contando com isso, é só a defesa dos Eagles travarem o jogo terrestre, que no jogo aéreo a defesa se garante e talvez aí alguns turnovers para o quarterback de Nova York. 35-15, ainda 15 pontos eu acho que é muito para os Jets, mas sempre existe o garbage time para você ampliar a sua pontuação. Lions e Buccaneers, mais um time voltando de bye week, o time dos Buccaneers, time de Tampa. Vai ser mais uma prova de fogo para a defesa dos Bucs, que vão enfrentar um dos melhores ataques da NFL e uma das boas defesas que, mesmo não sendo muito regular, tem sido suficiente para evitar derrotas para o time. Só que como os Buccaneers também voltam de bye week, a chance de ter arrumado situações, arrumado erros de jogadas das 4 primeiras semanas, tudo isso existe. É lógico que existe também aquela lentidão pós-bye week que pode também atrapalhar o time que descansou. Como os Lions vêm de algumas vitórias excelentes, isso pode trazer a vitória para os Lions. E é o que eu acredito. Uma vitória de 31-18 para os Lions, com um jogo morno dos Buccaneers, mesmo o jogo sendo no Raymond James Stadium lá em Tampa, porque eles estão voltando da bye week e porque eu entendo que o time de Dan Campbell é melhor do que o time capitaneado por Baker Mayfield. Giants e Bills, esse é o tipo de jogo que, por ser em Buffalo, que perdeu o último jogo lá em Londres contra os Jaguars, pode ser a chance de Josh Allen, colocando a cabeça no lugar, voltar a ter ânimo e arrumar o trem aí nos trilhos de forma correta para encaminhar mais uma vitória para o time dos Bills. Eu coloquei um placar elástico, 45-9, mais um placar elástico que será sofrido pelos Giants, porque a defesa não consegue segurar muitos ataques adversários. Às vezes, quando o time é mais fraco, sim, mas contando com o ataque de Josh Allen, Stephon Diggs, Gabriel Davis, se o Cook estiver correndo bem, provavelmente vai, porque a defesa dos Giants é terrível, a coisa vai ser tranquila para os Bills. O problema dos Bills é justamente a defesa do time, que já não tem o Micah Hyde, perdeu agora também o Matt Milano. E tem mais algumas contusões aí que são chaves para a defesa, mesmo que tenha retorno de alguns outros. Então a defesa é o ponto fraco hoje da franquia de Buffalo, mas contra os Giants é a chance de se colocar nos trilhos novamente, garantir uma vitória, seja ela boa assim em nível gigantesco, como o placar que eu sugeri aqui de 45-9, ou com um placar um pouco mais reduzido, mas é a chance de Josh Allen tentar aí voltar aos trilhos novamente. E para finalizar nosso preview, Cowboys e Chargers, que é o jogo do Monday Night Football. Outro jogo bom para o time que perdeu na semana anterior se restabelecer, mesmo contra um Chargers vindo da bye week. E sim, McCarthy é ruim? É, mas ele é bem melhor, na minha opinião, que Brandon Staley. As chamadas dúbias, ou as chamadas duvidosas do McCarthy, não são tão ruins quanto as péssimas chamadas que o Brandon Staley faz nos jogos dos Chargers. Eu nem acredito que eu disse isso, hein? McCarthy melhor que alguém, mas eu disse. Tá aqui, é minha opinião. E só por isso eu coloco aí um placar de 27-21. Eu creio que será um tiroteio mesmo. E mais uma vez, os Cowboys vencem, não porque eles talvez vão merecer de fato a vitória, mas porque as chamadas duvidosas do Brandon Staley vão levar o time a perder chances de pontuação, perdendo aí por uma posse mais uma vez. E para terminar, nesta semana 6, apenas 2 times de bye week, que são os times do Green Bay Packers e do Pittsburgh Steelers. Ou seja, nós vamos ter aí 16 times, 16 jogos. Vamos ter aí 15 jogos para essa semana 6. Que seja uma boa semana para o seu time, que seja uma boa semana para o meu time. Se o seu time jogar contra o meu, espero que o seu não tenha uma boa semana. Mas ficamos por aí. A gente volta para
o próximo vídeo de review da semana 6. Fiquem com Deus, bom final de semana de jogos da NFL para vocês. Vamos embora para mais um touchdown. Valeu!